A força da Palavra de Deus está no ar. Programa refletindo o Círculo Bíblico. A Bíblia é regra de fé, a Palavra de Deus, a voz do Senhor. Apresentação, Padre Wesley Pancini. Bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Hoje nós apresentamos o 8º encontro da nossa cartilha do Círculo Bíblico, de número 254, Roteiros para a Reflexão do Círculo Bíblico. E este encontro ele fecha o mês de julho de 2022, que foi dedicado ao mês do dízimo, e também encerra essa cartilha. Lembrando que as nossas novas cartilhas já estão na gráfica e já estão prontas. Já estão na gráfica, já deve estar na sua paróquia, né? Porque lá em junho essas cartilhas já estavam impressas. Então você procura na sua secretaria paroquial se a sua cartilha não está com você já, tá bom? Que ela está desde junho, essa cartilha já está impressa. Então tá, meus irmãos e irmãs, hoje o tema é: a vida de um homem não consiste na abundância de bens. Vamos refletir um pouquinho sobre isso. Esse encontro ele vai do dia 31 ao dia 6 de agosto, tá? Então, esse encontro ele começa do dia 31 ao dia 6 de agosto. Muito bem. O último encontro ele foi do dia 24 ao 30 de julho, né? Então, esse vai do 31 ao 6 de agosto. Você que vai receber esse encontro, prepara bem o ambiente, né? Interessante, de repente, criar um cartaz com uma frase: a vida de um homem não consiste na abundância de bens, que é o tema de hoje. O Evangelho é o Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 19 ao versículo 23. João, capítulo 20, do versículo 19 ao versículo 23. Irmãos e irmãs, rezamos uma Ave Maria pedindo a intercessão de Nossa Senhora sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E este encontro traz ainda um fato da vida do nosso irmão Bruno Marquezine. Então o Bruno, ele é da paróquia Santo Antônio de Pádua de Iconha, né? Ele que está trazendo esse testemunho para nós, tá certo? Então você quer conhecer esse testemunho do Bruno, estarmos juntos então nos nossos encontros e lá rezar e escutar e testemunhar. Então, se você não participa de nenhum encontro do Círculo Bíblico, procure a sua comunidade, procura o seu Círculo Bíblico mais próximo da sua casa. Se na sua rua ou na sua comunidade ainda não tem, convide um grupo de 3, 4 famílias e comece seu Círculo Bíblico. Envia o pedido lá na sua paróquia para cartilhas e comece o seu Círculo Bíblico, tá certo? Irmãos e irmãs, hoje nós queremos também rezar pelos nossos dizimistas. Rezamos juntos a oração do dizimista, fechando assim o nosso mês do dízimo. Pai Santo, contemplando Jesus Cristo, vosso Filho bem-amado, que se entregou por nós na cruz, e tocado pelo amor que o Espírito Santo derrama em nós, manifesto com esta contribuição minha pertença à Igreja, solidário com a missão e com os mais necessitados. De todo o coração, ó Pai, contribuo com o que posso. Recebei, ó Senhor. Amém. Então você que ainda não é dizimista, procure fazer a sua experiência do dízimo. Ser dizimista é uma experiência de fé. Irmãos e irmãs, aclamemos a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. O Evangelho é de Lucas, capítulo 12, do versículo 13 ao versículo 21. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize aos meus irmãos que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe e aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite perdirão de volta a tua vida. E para quem ficará a tua
colheita acumulada. Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, esse é o momento de partilharmos a palavra de Deus. A nossa cartilha traz aí 3 perguntas para provocar a reflexão, mas você pode fazer, algumas considerações, dar o seu testemunho, refletir a partir dessa palavra, dizer aquilo que essa palavra toca a sua vida, a sua comunidade, que toca o seu grupo. Irmãos, esse evangelho é o evangelho que foi rezado no 18º domingo do tempo comum, nesse último domingo que nós tivemos. Então, se você foi à missa ou à celebração da palavra, você ouviu e rezou este evangelho. A liturgia desse domingo, ela questiona-nos acerca da atitude que assumimos face aos bens desse mundo. Ela sugere que eles não podem ser os deuses que dirigem a nossa vida. E convida-nos a descobrir e a amar esses outros bens que dão verdadeiro sentido à nossa existência, que nos garantem a vida em plenitude. No Evangelho, através da parábola do rico e insensato, Jesus ele denuncia a falência de uma vida voltada apenas para os bens materiais. O homem que assim procede é um louco que esqueceu aquilo que verdadeiramente dá sentido à existência. Então assim, Jesus nos chama então a viver com mais liberdade diante dos bens, diante da vida, Tem gente que faz da riqueza um Deus, tudo em torno disso. Só sabe falar de bens, de trabalho, de riqueza. Então isso não é interessante, Interessante é você ter o suficiente para viver, claro, Mas saber que a vida não depende só disso, Então, Jesus nesse caminho, ele continua percorrendo esse caminho teológico para Jerusalém, como nós vemos falando aí há 5, 6 semanas. E a escutar as lições que prepara sempre os discípulos para serem testemunhas. Então, toda essa pregação, todas essas parábolas são sempre para preparar os discípulos para testemunhar o reino. E para nos preparar, para também sermos testemunhas desse reino. O Círculo Bíblico é um momento de nos preparar, como de fomentar em nós essa catequese importante para o discipulado, para sermos discípulos do reino. A catequese que Jesus apresenta hoje é sobre a atitude diante dos bens, que todos nós muitas vezes precisamos lutar, A gente fica muito apegado. Então a reflexão é uma questão relacionada com partilhas. Esse homem que se queixa a Jesus porque o irmão não quer repartir com ele a herança. Então, segundo a tradição judaica, o filho primogênito de uma família de 2 irmãos recebia 2/3 das possessões paternas. Então é possível que só fosse repartido os bens móveis aqui para guardar intacto o patrimônio da família, A casa e as terras fossem atribuídas ao primogênito. O homem que interpela Jesus é provavelmente o irmão mais novo, que ainda não tinha recebido nada. Então era frequente no tempo de Jesus que os doutores da lei assumissem o papel de juízes, em casos similares. Então, como é que Jesus vai situar face a essa questão? Jesus escuta e se afasta disso, delicadamente, devolve para ele e se envolve nessas questões de direito familiar. Ele não se envolveu aí e tomar a posição por um irmão contra o outro. Ele não quis ser juiz. Ele deixou claro, eu não sou juiz. Essa é a questão. O que estava em causa na questão era a cobiça, a luta pelos bens, o apego excessivo ao dinheiro, talvez por parte dos 2 irmãos, inclusive, A conclusão que Jesus tira, que está lá no versículo 15, explica por que é que ele não aceita meter-se na questão. O dinheiro não é a fonte da verdadeira vida. A cobiça dos bens, o desejo insaciável de ter, é idolatria. Não conduz à vida plena. Não responde às aspirações mais profundas do homem. Não conduz a um autêntico amadurecimento da pessoa. A lógica do reino não é a lógica de quem vive para os bens materiais. Quem quiser viver na dinâmica do reino deverá ter isto sempre muito presente. Então, irmãos e irmãs, Jesus sempre dando aí uma atualização para a gente, nos direcionando, A palavra de Deus que nos é servida, ela questiona fortemente alguns dos fundamentos sobre os quais a nossa sociedade atual se constrói, inclusive, O capitalismo selvagem, que por amor de lucro, escraviza e obriga a trabalhar até a exaustão. Por exemplo, e por salários miseráveis, homens, mulheres, crianças, continua vivo em tantos cantos do nosso planeta. Podemos tranquilamente comprar e consumir produtos que são fruto da escravidão de tantos irmãos nossos. Claro que não, nós nunca podemos fazer isso, Nós não devemos consentir ao tipo de exploração, de trabalho de escravos em vista de lucro, Então a gente precisa estar muito atento a isso como cristão. Meus irmãos e irmãs,
Pedimos a Deus sempre uma oração, uma prece por nós, pelo nosso grupo, pela nossa caminhada de cristão. Pedimos que Deus nos oriente, peçamos a bênção final, nos esperamos até o próximo encontro e finalizamos então nossa cartilha de número 254 nesta semana. Um bom encontro a todos nós, né? Uma boa reflexão no nosso Círculo Bíblico. Não deixe de ir ao seu encontro, ao seu grupo e de viver e partilhar com o seu grupo de Círculo Bíblico. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima semana, com a graça de Deus. Programa Refletindo o Círculo Bíblico. A Bíblia é regra de fé, a palavra de Deus, a voz do Senhor. Apresentação: Padre Wesley Pancini.